Já está. Obrigado. Boa tarde. Desde já os meus cumprimentos a todos os presentes, nomeadamente todos os profissionais de segurança privada, empresas patrocinadoras e parceiros da primeira comissão organizadora desta conferência. Minhas senhoras e meus senhores. Após uma longa jornada de palestras a que fomos assistindo durante o dia, que já vai extenso, todas proferidas por diversas entidades de relevante importância para a atividade de segurança privada, pouco ou nada se ouviu falar sobre a qualificação e certificação de competências de duas profissões reguladas e que representam cerca de 40 mil profissionais a nível nacional, as quais contribuem para a economia nacional e fazem funcionar cerca de 100 empresas de segurança e centros de formação privados, bem como efetuam segurança a milhares de empresas e eventos privados de acesso público, a dezenas de instituições do Estado, a setores críticos da administração, a infraestruturas críticas nacionais e europeias, pelo que é urgente o reconhecimento técnico ao profissional da profissão de segurança privada. Muito embora a ANASP, na qualidade de associação socioprofissional, representante de milhares de profissionais do setor, reconheça o enorme esforço efetuado por todas as outras excelências aqui presentes que regulam, autorizam e fiscalizam este setor, bem visível nos diferentes diplomas legais, cabe-nos aqui fazer realçar o facto do atual regime jurídico da atividade de segurança privada, que finalmente, depois de mais de 40 anos de existência da primeira empresa de segurança a operar em Portugal, plasmar de forma clara a existência da profissão de segurança privado e diretor de segurança. No entanto, após tantas medidas legislativas, após tanto esforço expendido, após tanto empenho esforçado, após tanto reforço de profissionais para dar corpo à regulação e fiscalização do setor em prol da segurança privada, constatamos que tais profissões não constam sequer como profissões classificadas. Ou seja, os cursos que dão forma e certificam tais profissões não constam no Catálogo Nacional de Qualificações. Pelo que, contrariamente ao que acontece com todas as demais profissões, nomeadamente bombeiros, eletricistas, motoristas, ladrilhadores ou taxistas, etc., e sem querer desmerecer alguma, mas sim demonstrar a nossa reprovação pelo facto dos profissionais de segurança privada, enquanto profissionais de categoria não superior, e que exercem tão importante atividade, quer pela natureza, quer pela responsabilidade inerente, não constarem como profissão qualificada. Ou seja, estas referências profissionais ou pseudo-profissionais não existem enquanto profissões qualificadas. Assim, os milhares de cidadãos que exercem a atividade de segurança privada exercem-se no grande grupo, inserem-se no grande grupo nobre, isto é, trabalhadores não qualificados da Classificação Nacional de Profissões, a quem não se lhes reconhece qualquer qualificação técnica ou profissional e nem sequer se atribui respectivo título profissional, isto é, carteira profissional. Verifica-se uma despersonalização, um vazio de conteúdo, uma desprezível desqualificação da pessoa na qualidade profissional, com todos os reflexos negativos verificáveis no contexto social, em completa desconformidade com a douta ciência, plenamente reconhecida, como acima ficou descrita, de todos os dirigentes aqui presentes, como se estivéssemos perante doutores que apenas terão competência para esfiar desqualificados. Nós, os profissionais do setor, não acreditamos nem aceitamos que assim seja, mas constatamos que tal desqualificação tem como resultado facilitar a exploração económica da atividade, como se desqualificados se tratassem, apesar dos elevados montantes atinentes aos serviços de segurança, os quais são exercidos por esses desqualificados, centrada sobre o ponto de vista do lucro empresarial e não do ponto de vista do interesse dos profissionais, e bem menos do ponto de vista do interesse de quem necessita destes serviços. As autoridades que têm exercido a ação reguladora e fiscalizadora permitem o acesso simplificado de uma atividade profissional mediante a respectiva autorização, cartão emitido pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, aumentando-se o grau de exigência e a complexidade das matérias
e a complexidade das matérias a executar, mas nunca assumindo a reconhecer os três vetores fundamentais aos profissionais que de algum modo lidam com a problemática da segurança pessoal, física e das matérias classificadas, para quem o saber ser, o saber saber e o saber fazer deverão estar devidamente incorporados, assumidos e reconhecidamente qualificados. Sendo fundamental, dizemos mesmo vital, para que todas as excelências aqui presentes, os clientes e os cidadãos em geral, vejam no terreno aplicado todo o outro saber por vós adquirido nas universidades e institutos, por vossas excelências frequentados, com as vastas cargas horárias e de trabalho em prol desta importante atividade, tendo como instrumento a pessoa, o profissional, que em pleno século XXI, eu peço desculpa. O elemento social que em pleno século XXI se torna inadmissível que esteja abaixo da qualificação mínima obrigatória para qualquer cidadão, abaixo de outros profissionais de categorias e referências como assim referimos, como por exemplo os profissionais condutores de táxi, os profissionais choferes de segurança, para não enumerar outros. Ou seja, só por absurdo se pode aceitar que o setor de segurança privada tenha como chefias doutores, administradores, engenheiros que apenas chefiam, dirigem ou administram supostamente não qualificados, a peso de ouro, que apenas servem o interesse desses empresários. Excelências, consideramos que a subsidiariedade da segurança privada relativamente às forças e serviços de segurança do Estado também deve integrar a qualidade do recrutamento de recursos humanos a nível de habilitações literárias e a sua especialização profissional na senda da qualificação reconhecida. Considera a ANASP que a inclusão dos profissionais de segurança privada na categoria de profissionais não qualificados se traduz num empobrecimento pessoal, profissional e social inadmissível em pleno século XXI. À revelia de tudo quanto são leis nacionais e tratados internacionais. Para além de não ser verdade que os profissionais de segurança privada têm que ser incluídos na categoria de não qualificados, por ser uma atividade de elevado melindre que persegue o exercício de poderes públicos de autoridade na área da segurança, também não são profissionais não qualificados pela quantidade, pela qualidade e complexidade das matérias e cargas horárias global que se exige no conjunto de módulos formativos, também apelidados de especialidades, que dão forma ao profissional de segurança privada. Sim, porque não se entende ser especialista quando nem sequer se tem uma qualificação geral. Caros, é inegável o valor acrescentado que constitui a todos os níveis o serviço de segurança prestado pelos profissionais do setor. Durante todos estes mais de 40 anos de existência, porém, não podemos crer nem conceber que as demais entidades deste setor se coadunem para que não vejam valorizados os seus recursos humanos ativos, mantendo-os como não qualificados, mantendo-os como reféns de empresas de formação diversa, algumas de qualidade duvidosa, mantendo-os como alguém que nunca obteve uma habilitação profissional própria, mantendo-os fora da tutela participativa e consultiva, como alguém sem qualificação jurídica, que apenas desempenha esta atividade profissional de segurança privado, aquém dos requisitos básicos de cidadania plasmados na lei fundamental e nas leis que dão forma às profissões, tal como as de vossas excelências, fazendo crer que a segurança privada só tem empresas e autoridades reguladoras e fiscalizadoras credíveis e qualificadas, sendo que o resto mais não serão que energúmenos sem qualificação, inimputáveis de assumirem a liberdade de poderem trabalhar, cujo estatuto em tudo se aproxima de um qualquer escravo do século XXI. Excelências, caros doutores e engenheiros, o Estado português e a própria União Europeia têm, ao longo dos últimos anos, empreendido um esforço desmedido no que respeita ao ensino e à qualificação profissional, para que se atinja um patamar aceitável de qualificação profissional, escolar e académico, esforço esse claramente plasmado nas vastas iniciativas legislativas que vêm sido produzidas ao longo dos últimos anos. Milhões de euros que são disponibilizados pelos diversos fundos comunitários de apoio, que têm em vista o compromisso de ajustar a formação
à oferta e às necessidades e prioridades dos diferentes setores socioeconómicos, tomando particular importância a interação permanente entre as universidades, institutos, escolas, as empresas e os seus profissionais. Atendendo à importância e dimensão da atividade de segurança privada, não compreendem os desqualificados da ANASP e demais profissionais do setor de segurança privada que estes milhares de pseudo-profissionais que exercem tão relevante atividade se vejam sistematicamente arredados e discriminados negativamente no que respeita aos incentivos e apoios nacionais e europeus na área da formação profissional, em virtude de, ao longo de mais de 40 anos, não verem ainda reconhecida a sua profissão como profissão qualificada, retirando-lhes assim o acesso aos fundos europeus disponíveis ao financiamento do seu desenvolvimento, porque a formação não consta no Catálogo Nacional de Qualificações. Não compreendemos que sejam as empresas, na qualidade de atores, a serem o vetor a ter em consideração como ente credíveis em detrimento dos seus operacionais, tendo em conta que as organizações, sejam elas públicas ou privadas, não são paredes nem coisas, mas sim pessoas, qualificações e competências que operam tecnologias e procedem com eficácia e eficiência. Excelências. Os energúmenos não qualificados da ANASP e demais profissionais do setor assistem impotentes à busca desenfreada por parte de políticos, administradores, patrões, autoridades reguladoras e fiscalizadoras de qualificações, canudos e títulos, muitas das vezes obtidos de forma reconhecidamente fraudulenta. Outras vezes, prejudicando a tarimba obtida no campo da experiência operacional para se verem reconhecidos como pares dos mais qualificados, para elevarem a sua autoestima e para se inserirem no tecido social. Ao mesmo tempo que todos estes titulares apenas fiam, dirigem e administram não qualificados, que apesar de tudo lhes dão a credibilidade dos seus títulos e que estes são os que mais esforçam à marginalização social que se traduz na desqualificação, na falta de equidade no acesso à formação, na não integração nos órgãos de auditoria e decisão participativa e partilhada, remetendo-os para sistemas de autorização de acesso simplificado ao exercício de uma atividade profissional não qualificada, tornando-os vistos como algo pouco valioso, que subsiste na base da cunha e da ameaça, do abuso indiscriminado da força, da posição dominante das administrações e das autoridades, na distorção de direitos, liberdades e garantias e noutros vícios que agravam a atual sociedade de risco. É também a fraude e a evasão fiscal e o exercício ilegal da atividade de segurança privada um dos resultados bem conhecidos das autoridades, da falta de participação dos profissionais na regulação do setor, na aferição dos conhecimentos, na avaliação do exercício funcional, bem como na elaboração de um regulamento disciplinar próprio e um estatuto profissional tão necessários à alimentação da autoestima, à confiança pessoal e ao desenvolvimento da sociedade em geral. A criminalização do exercício ilícito da atividade de segurança privada, assim como o reforço por vezes sobre-humano dos organismos públicos que têm por missão fiscalizar tão vasta área de atividade com tão parcos recursos ao seu dispor, merecem da nossa parte uma especial referência, mas não produzem por si só os resultados ambicionados na medida em que se traduzem em medidas diversas, assimétricas, não participativas por parte dos seus profissionais, muitas vezes infiltradas e provocatórias, sem uma verdadeira estratégia que tenha como objetivo a dignificação e reconhecimento profissional dos seus elementos. Falar em dignificar e regular o setor implica, como mínimo, escutar, tendo em conta o que propõem os profissionais na qualidade de um dos principais protagonistas e interessados, a par dos sindicatos num dos lados do triângulo, sendo que as empresas e os sistemas de autoproteção constituirão outro vetor desse mesmo triângulo e os clientes que necessitam da proteção o restante, tendo ao centro as entidades reguladoras e fiscalizadoras, no mínimo todas com assento no atual Conselho de Segurança Privada.
A importância de dotar os órgãos fiscalizadores e reguladores de ferramentas adequadas e eficazes, assim como da importância de criar condições de mercado para uma normal, equilibrada e leal concorrência entre os operadores, bem tornar ainda mais imperativa e urgente a qualificação dos seus quadros. Como foi aqui explanado, os profissionais de segurança privada são indiscutivelmente a pedra basilar de uma atividade que sem os mesmos esvazia a sua existência, a sua operatividade, uma vez que o homem ainda não foi banido dos sistemas de segurança e é ele que opera as tecnologias que estão ao seu dispor e com criatividade e conhecimento e competência consegue suprir as rotinas e num golpe de audácia consegue eliminar, inovar e ultrapassar inferioridades e obstáculos aparentemente incontornáveis ou impossíveis de vencer. Excelências, solicitamos a todos a comunhão de valores que compõem as sociedades, partilhando-os com a ANASP, para que a grande maioria dos anseios e preocupações que atormentam os vossos demais parceiros profissionais, nomeadamente no que respeita à necessidade de uma profunda alteração legislativa, que visa, em primeiro lugar, qualificar os seus profissionais, em segundo, aceitá-los e integrá-los nos órgãos de audição e decisão ao mais alto nível participativo, a fim de que estes, com o seu saber, possam de todo modo contribuir e facilitar a atividade reguladora e fiscalizadora. Solicitamos que se ponha termo à concorrência desleal, não ainda correr atrás do prejuízo causado pela mesma, com recursos infindáveis ao lento sistema de justiça, mas antecipando-nos a ele, eliminando a prestação de serviços abaixo do valor de custo, muitas vezes verificável nos serviços prestados ao Estado e na violação sucessiva da legislação aplicável, em particular da legislação laboral, como forma de pôr fim aos prejuízos quase impossíveis de se calcular a todo o tecido social, uma vez que estes são sempre mais gravosos para os mais protegidos, que são os profissionais do setor, e que estes se vão fazer refletir no mau serviço prestado. Excelências, consideramos que os profissionais deste setor são indiscutivelmente os principais prejudicados, mas também os interessados na referida alteração. Desafiamos todos os presentes a se juntarem aos anseios da ANASP e que de forma livre, voluntária e de boa fé prestem o seu inestimável e douto contributo para o reconhecimento da profissão de segurança privado como profissão qualificada. Os verdadeiros inteligentes e plenos de conteúdo não admitem que os seus colegas de trabalho sejam desqualificados. Como se pode ver, em todos os setores altamente responsáveis, como são as atividades médicas, farmacêuticas, as atividades desenvolvidas pelas engenharias, os transportes, a justiça, os exércitos, as polícias, sendo que hoje quase já não há setor de atividade económica onde a qualificação não seja patente. Para terminar, passo a citar o conhecido sociólogo Dunbar sobre as construções das entidades profissionais, em que ele nos remete para as seguintes palavras: as identidades sociais e profissionais típicas não são nem expressões psicológicas de personalidades individuais, nem produtos de estruturas económicas que se impõem a partir de cima. São construções sociais que implicam a interação entre a trajetória individual e sistemas de formação, de trabalho e de emprego. Muito obrigado pelo tempo que me dispensaram.